Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, para aquele bate-papo descontraído, mas sem deixar de fora do radar aqueles assuntos que colocam a sua carteira para andar, que fazem o mercado acontecer, as pessoas que fazem esse mercado acontecer, sejam elas executivas de empresas listadas, gestores de fundos de investimento ou personalidades de mercado. E hoje nós vamos bater um papo com Samad Júnior, né, que é CEO da TC Stardesk, aqui falando um pouco sobre mesa proprietária, sobre como operar nesse mercado e como olhar um pouquinho de mercado também, que ninguém aqui é de ferro, não é isso, Júnior? Justíssimo. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, um salve para a nossa audiência do Você com Dinheiro. Aliás, uma maravilhosa audiência, está de parabéns. E o pessoal do BBC News também estão de parabéns. A gente tem muito orgulho aqui, tanto dos convidados quanto da nossa audiência. A gente tem a felicidade de ter uma audiência muito qualificada. Isso é super positivo, tanto de pessoas que constroem já o mercado. A gente sempre conversa com gestores, com MFOs que estão aqui nos acompanhando. Mas também de pessoas que estão entrando agora, né, e querem conhecer esse mercado e usam aqui o acesso que nós acabamos tendo aos nossos convidados para tirar suas dúvidas, para entender o que é carreira nesse mercado. E nessa linha, né, até para atender um pouco desse segundo público, queria começar o assunto de hoje. Você já foi convidado aqui do programa. Sim. Na época ainda no YouTube, não é isso? Verdade. Não tinha esse status de TV, né? Pô, agora somos uma TV. Agora somos uma TV. Agora a gente tem que passar perfume para entrar no ar. Sim, sair cheiroso nas câmeras. Sair cheiroso nas câmeras. Tudo em 4K, né? Mas agora que você está voltando nesse novo formato, gostou do estúdio novo? Sim, então de parabéns. A estrutura é maravilhosa. Maravilha. Eu vou te repetir uma pergunta que a gente fez lá naquela ocasião, porque eu acho que é um pontapé importante para a nossa conversa, para quem está chegando agora. Explica para a gente, nas suas palavras de quem monta isso, o que é uma mesa proprietária. Boa, acho que é bem pertinente a pergunta. Da outra vez nós começamos assim e muita gente passou a entender um pouco mais o nosso mercado por conta do programa, inclusive. Então, uma mesa proprietária nada mais é do que uma empresa que fornece parte do seu capital para os traders que estão iniciando no mercado operarem sem correr risco da sua própria conta. Né? A gente tem que ter muito cuidado com a palavra risco, né, Felipe? Porque a gente sabe que o risco faz parte do mercado financeiro, mesmo o mercado de renda fixa, inclusive. Mas quando a gente fala sem risco de operar a própria conta, porque nós oferecemos uma parte do nosso capital e fazemos a gestão desse risco que a gente fornece para o trader. Então, ele de fato, ele não corre um risco patrimonial quando ele opera através de uma mesa proprietária. Daí a vantagem realmente, principalmente quem está iniciando, é entrar numa empresa como a nossa. Né? Então, essencialmente, por exemplo, quando eu trabalho numa gestora de investimentos e eu estou operando o capital da gestora, eu não estou expondo o meu capital em risco. Então, o princípio não é uma gestora, mas o princípio é o mesmo, ou seja, você vai operar o dinheiro da mesa. Isso, exatamente. A diferença para uma gestora, muito bem observado, é que na gestora você não está colocando em risco também o capital da empresa, da gestora, você está colocando em risco o capital captado pela gestora, né, dos clientes da gestora. Então, nesse caso, nós não operamos capital de terceiro. Então, não tem o risco nem de quem está operando, do trader, e nem do cliente que faz o aporte na gestora. O capital é 100% nosso da empresa, da TC Stardesk, e a gente faz o controle de acordo com o risco que a gente está disposto. E dado que esse capital operado é da mesa, né, como é que você garante a qualidade de quem está operando? Porque, querendo ou não, você está colocando dinheiro seu na mão de... É o famoso skin in the game, né? Operadores difusos, porque uma coisa é, se eu tenho o meu patrimônio, ou ainda que eu fosse um MFO e vou comprar um fundo de uma gestora, né? Eu estou confiando no selo da gestora. Quando você tem uma mesa proprietária, tem várias cabeças pensando, cada uma vai pensar de um jeito. Tem o próprio controle de risco pela difusão, né, pela diversificação de cabeças, mas como é que você garante que você não vai colocar para dentro alguém que eventualmente não seja a melhor pessoa para sentar naquela cadeira? Aí que tá, a gente não garante. Essa garantia de fato não existe no mercado financeiro, muito menos dentro de uma mesa proprietária. Então, as etapas que o trader precisa seguir para entrar na nossa mesa são o que vai dar o balizador, se realmente ele tem condições de operar o nosso capital ou não.
Então ele se candidata, digamos assim, a uma vaga dentro da nossa mesa, ele vai escolher qual o plano de avaliação que ele quer ser avaliado, pode ser um plano de mercados futuros, de dólar e índice, por exemplo, mini ou cheio, ou pode ser o mercado à vista de ações. Né? Deixar claro que a gente só opera no mercado de day trade, para já minimizar também, né, uma parte do risco de gap de um dia para o outro, esse tipo de coisa. Então ele se candidata a uma dessas vagas. Se ele realmente atingir a meta que a gente exige que ele cumpra para fazer a participação na nossa mesa, aí sim, ele para a avaliação, assina o contrato conosco e vem fazer parte da nossa mesa. É importante, obviamente, deixar isso claro para quem nos assiste, que ele vem operar na nossa mesa, mas ele não tem um capital infinito para operar. Ele tem também limitações, né? Então existe um limite de risco para cada trader que é aprovado, e dentro desse limite de risco ele tem que fazer as suas operações. Ele indo bem, tendo resultado, a gente vai pagá-lo com base no que ele fez de resultado positivo. Se infelizmente ele atingir o limite de perda do plano que ele foi aprovado, a gente vai ter que eliminar ele da mesa, que a gente precisa de trader que performe bem. Não dá para ficar realmente com um trader performando mal infinitamente, né? Então a gente tem os limites muito claros, né? E isso faz com que o trader tenha uma performance melhor, porque quando ele opera a própria conta, ele coloca em risco muitas vezes um capital maior até do que ele gostaria. Né? A gente sabe, naqueles dias realmente, o chamado dia de fúria, né, que todo mundo que está no mercado financeiro conhece, numa mesa proprietária isso não tem, porque o limite é muito claro, é muito estabelecido. Bateu ali é game over. Muitas vezes já aconteceu, a gente está 6 anos nesse ramo, né? E às vezes o trader atinge aquele limite de perda, eles ligam na mesa, pô, Júnior, cara, me libera aí, eu tô com a cabeça boa, agora eu vou recuperar, agora não vou ser... sinto muito. Não tô aqui para ser amigo de ninguém, eu tô aqui para fazer o seu TED ou o seu Pix no mês seguinte do resultado que você fizer. Bateu no seu limite de hoje, não opera mais hoje, pode dar cabeçada na parede, morder o teclado, não abre a próxima operação. Quantas operadoras você tem na mesa hoje? Cara, hoje nós, na TC Stardesk, né, nós estamos com 2 meses praticamente, já estamos com 250 traders aprovados e operando o nosso capital. E quando você comentou, naturalmente você opera seu capital, não tem capital de terceiros. Mas Sim. E o próprio trader não poderia aportar na própria estratégia? Como é que funciona isso? Então, nesse modelo de negócio, não. Nós não exigimos exclusividade do trader, tá? Então ele pode operar numa conta própria dele. Nada impede que ele opere na nossa mesa, por exemplo, e opere na física, na sua própria conta, na corretora onde ele tiver conta, tal. Então não tem problema nenhum. Mas dentro da nossa estratégia de mesa proprietária, a gente não vincula, a gente não permite que o trader faça aportes, justamente para ele desvincular a pessoa física da empresa. A gente não quer que ele tenha a emoção de operar o seu próprio capital, né? Os medos, como é que eu vou colocar? Uma situação de fato onde o emocional dele seja abalado por ele estar operando o capital próprio. Então, esse é quase um Chinese wall entre o trader e a mesa proprietária. Ele operando o capital da mesa, ele opera com muito mais razão do que com emoção. Sabendo dos parâmetros que são muito bem estabelecidos, ele consegue operar melhor do que a própria conta. E via de regra, a maioria dos nossos traders já pararam de operar a própria conta, porque eles falam assim, olha, na mesa eu consigo performar e na minha conta própria eu não consigo, porque quando bate no que seria o limite de perda diária deles, cara, quantas vezes o trader vai lá e aporta mais um dinheiro na corretora para tentar ir atrás daquele prejuízo e o buraco só vai aumentando. Então uma mesa trabalha aí quase como uma terceirização de consciência do trader, onde impede que ele cometa os erros, né, os deslizes que são comuns aí para os traders, pessoas físicas. Então, numa mesa a regra é muito clara, né? Não vou, parece a regra é clara, Arnaldo, mas enfim, de fato bateu naquele ponto lá, não tem choro, não tem vela, ele vai parar, no outro dia ele volta e vida que segue. E nessa de ter os limites de risco estabelecidos, como é que funciona controle de risco? Porque quando a gente monta na pessoa física o setup, você já monta suas premissas de controle de risco. Sim. Quando vocês têm esse trader chega na mesa, vocês passam esses parâmetros, vocês têm um regime controlado, centralizado de risco, como é que funciona essa dinâmica de estabelecimento dos padrões e dos parâmetros de risco? Sim, a gente tem, antes da entrada do trader, a gente já deixa a subconta dele parametrizada com aquele limite que ele não vai ultrapassar de jeito nenhum. Isso daí a tecnologia facilita muito o nosso trabalho. Então a gente tem diversos perfis de risco, dependendo do perfil de risco que ele foi aprovado, ele já está com aquilo estipulado. Agora, o setup dele e a estratégia em termos de stop, ajuste de stop diário, esse tipo de coisa,
cada trader vai desenhar o seu. A gente não se envolve diretamente na estratégia, justamente porque a gente quer que o trader utilize conosco uma estratégia que está funcionando, que ele já validou em alguma outra operação, em conta própria ou em outra mesa, seja lá onde for. Então ele só vai ajustar o tamanho do stop dele ao parâmetro da subconta que ele está operando nossa. Então a gente deixa isso bem a critério dele. O máximo que ele vai conseguir realmente, aí sim, é um botão de panic, digamos assim, se tudo der errado, a gente tem aquele limite financeiro que vai estopar o trader compulsoriamente, inclusive. Agora, dentro desse valor, ele coloca os limites dele, tanto de risco quanto limite, objetivos de ganho na operação, tal, fica sempre a critério dele. Vocês passam o limite de onde o cara não pode passar. Exatamente. Mas se ele quiser operar numa zona um pouco mais segura, para estreitar esse limite ele consegue. Sim, sem dúvida. Aliás, é a nossa sugestão, inclusive, né? Não é porque a gente tem um limite máximo de perda que o trader precisa ficar flertando com esse limite o tempo todo. Né? A gente, assim que o trader ele é aprovado, a gente sugere que ele opere uma quantidade menor de contratos no começo. Vamos supor, ele foi aprovado num plano nosso de 50 mini contratos futuros, por exemplo. Não sei se a audiência conhece de mercado futuro, mini contrato, a maioria vai entender. No mercado futuro a gente opera em mini contratos e não quantidade de ações. Então, num plano, por exemplo, de 50 mini contratos, nos primeiros dias a gente pode operar um contrato cheio também, né? Sim, também poderia. É que hoje em dia... É que o mini tem mais liquidez hoje do que o cheio. O rabo está comendo cachorro agora, enfim, está banando cachorro. Mas, de qualquer forma, ele tem 50 mini contratos à disposição, ele não precisa já entrar operando 50 mini contratos, porque ele vai se expor a um risco muito maior de atingir aquele limite máximo de perda, inclusive. Então a gente sugere que ele opere um pouco menor no começo, vá fazendo uma margem maior própria, um colchão de segurança dentro da mesa, para que ele não fique flertando com esse limite de perda a qualquer momento. Porque a partir do momento que ele já faz um novo limite de um resultado maior dentro da mesa, automaticamente os parâmetros dele começam a aumentar. Então, nesse exemplo que eu dei, ele tem um limite de perda, de repente, de R$6.000, R$6.500. Se ele fizer R$10.000 de resultado, ele, para ser eliminado, ele vai precisar perder esses 10 mais os 6.500 originais. Então, ele começa a ficar cada vez mais longe de ser eliminado. É uma maratona, né? O mercado financeiro é uma maratona. Todo dia você precisa cumprir uma parte dessa maratona sem se expor demais ao risco, porque senão uma maratona você acaba saindo nos primeiros 100, 200 metros, atingindo o limite de perda por se expor a um risco maior do que é o recomendável, né? Agora, em caso de tudo dar errado, né? Se a estratégia do trader não funcionou, aí sim a gente tem aquele limite máximo de perda que automaticamente a nossa plataforma estopa o trader para não colocar em risco, né, o patrimônio, inclusive, da própria empresa. Você falou que o mercado financeiro é uma maratona e não... Tem aquela máxima, né, que o mercado pode ser irracional por mais tempo do que seu bolso aguenta. Do que você permanece líquido. Né? Exatamente. E eu queria trazer uma provocação. Como é que você mede a qualidade do trader? É pelo desempenho acumulado? É por perda versus ganho? Quais indicadores você olha para saber se o camarada está indo bem? Cara, conta muito mais para a gente a consistência do que o resultado imediato. Né? Muitas vezes o trader entra lá no primeiro dia, faz um baita de um resultado, no segundo dia um baita de um resultado, só que muitas vezes o trader está correndo um risco que nem ele sabe. Esse é um ponto. E acaba fazendo o resultado mais por sorte do que realmente por capacidade, né? Por não ter noção do tamanho da exposição. O mercado financeiro ele é muito alavancado, principalmente o mercado de futuros. E na cabeça do trader, o trader acha que o trader bom é aquele que chega fazendo resultado, barbarizando, e não é. Para nós dentro da mesa, quando a gente pega, por exemplo, um relatório de performance de um bom trader, quanto mais próximo de uma linha do CDI for o resultado desse trader, para nós é melhor. Sabe, aquele tô rico, tô pobre do trader, né? Ganha muito num dia, perde muito no outro e tal. Isso para nós a gente não vê com bons olhos. A gente dá mais capital para os traders que não tem uma evolução tão rápida financeiramente falando, mas respeita muito bem os seus próprios limites. Então ele vem operando com um resultado que ele vê que não é bom, ele mesmo estopa sozinho, ele não espera a mesa estopar. Ele busca um resultado razoável diariamente, factível, não busca resultado extraordinário todo santo dia. Então é aquela história da maratona. Você tem que ser cadenciado. O trader bom na mesa, que fica por muito tempo e permanece lucrativo durante muito tempo, é o trader que tem essa noção, né? Que ele não precisa se expor tanto ao risco. Conforme ele vai evoluindo, automaticamente a gente vai dando mais capital para ele, vai dando mais margem para ele, mas a gente não tem coragem de dar capital, por exemplo, para um trader que faz um resultado gigantesco num dia, porque a gente está vendo o tamanho do risco que ele está se expondo e não dá para confiar
tanto num trader desse. Então, obviamente, enquanto estiver dando certo esse trader, ele permanece na mesa porque a gente tem o limite de perda máximo lá e está calculado. Só que muitas vezes é ruim para ele mesmo, porque ele começa a acumular um resultado muito bom e ele mesmo atinge o próprio limite, devolvendo praticamente tudo até o limite de perda global. Então o trader ele precisa se conscientizar que a atividade de trader, como tudo na vida, né, Felipe, não é do dia para o outro. Então se o trader tiver realmente a tranquilidade de esperar o médio e longo prazo, é que as operações são muito curtas, né? A gente tem operação de scalping que leva segundos às vezes. Sim. Então o que eu falo é o seguinte, o trader ele tem que operar no curtíssimo prazo, mas a mentalidade dele, o mindset tem que estar no médio e longo prazo, ele precisa sobreviver todos os dias. Então faz todo dia um pouco, né? Segue realmente o gerenciamento de risco adequado, que é o único jeito, para falar a verdade, do trader conseguir ser consistente ao longo do tempo. Aquele que se expõe ao risco todo dia, uma hora ele acha uma curva e é game over, né? E risco é olhado de fora. Não adianta você tentar pensar, porque o ser humano carrega uma série de viés cognitivos. Isso é para quem olha outros mercados. Eu vou fazer outro paralelo com o gestor de fundo. Tem aquele gestor que saía, e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. O gestor saía em primeiro lugar tudo quanto é ranking. É o gestor que mais tem cotista, o gestor que mais rende, etc e tal. Aí você olha a posição do sujeito alavancada 60% da carteira num ativo. O ativo vira. Mais forte que juízo. É mais forte que juízo. Porque enquanto o ativo está subindo... Não vamos citar nomes, né? Não, sem citar nomes. Mas isso, até porque isso não acontece uma vez só. Exato. Mas enquanto ele está performando bem... Tem alguns emblemáticos por aqui, né? No condado. Tem. Mas quem acompanha sabe, eu não vou falar o nome de ninguém. Mas porque enquanto o ativo está performando, ele é um gênio. Sim. Não, porque eu vi... Eu conversei com a gestão, eu sabia que eles eram bons, eu sabia que isso, eu sabia que era aquilo. Quando a empresa vira, e agora que virou, você falar que vai fazer controle de risco, vou sair da posição, vou ficar vendido, vou recuperar, não vai. A tendência natural, todo mundo fala do problema do investidor, de quando começa a perder, sair. O problema do gestor é o contrário, é quando começar a perder, dobrar a aposta, e aí vai embora com o dinheiro do cotista. No trader, se ele não está atento, se ele não prepara o seu book de risco antes, não é no meio da situação com a cabeça cheia que ele vai se organizar. Porque nessa situação chega um momento que a emoção toma conta da operação, né? Ele não está mais racionalmente controlando aquele risco. Ele está com aquele ego inflado, de repente, de vários anos performando como sempre top 5 de todos os rankings dos fundos que ele participa. Só que é o que você falou, é o ativo especificamente que ele está tomado até a tampa, que está performando bem, e uma hora esse mercado vira e ele não sai também na hora certa, né? E é o que você falou, ele começa a fazer preço médio para baixo, aí vira torcida, aí daqui a pouco ele já não pode mais sair na rua. Então é complicado. E o trader inclusive um desses casos que a gente falou, nunca faz muito tempo que eu não vejo, né? Sumiu, né? Sumiu, né? Sumiu. Mas enfim, e o trader nada mais é do que um gestor guardadas as devidas proporções, né? O gestor é o trader do fundo dele, enfim. Então, o trader da nossa mesa, ele precisa ter essa mentalidade. A diferença é que o gestor não está dentro de uma mesa proprietária que estopa ele se atingir determinados parâmetros, o que seria até legal, de repente, colocar algum gestor na mesa para eles aprenderem um pouquinho sobre gestão de risco. Mas, enfim... Vão ter que aprender, o 7.5 vai forçar. Agora vai ter que ter gestão exatamente. de risco. Então a legislação vai acabar obrigando esses caras a respeitarem mais o risco na marra. Mas o trader é exatamente isso. O trader que eu vejo realmente na nossa mesa... Estou 6 anos já dentro desse mercado de mesa proprietária, então isso é um excelente laboratório lá para nós, né? A gente já aprendeu com os próprios erros, mais de 5 mil traders aprovados a gente já teve na outra mesa. Estamos caminhando para isso, se Deus quiser, na empresa nova. E esse grande laboratório faz com que a gente entenda qual é o modelo vencedor. E pode falar o que for, não tem modelo vencedor onde a pessoa está exposta demais ao risco. Simples assim. Né? Você pode ter realmente um tiro curto aí de curtíssimo prazo, resultados excepcionais, mas a carreira é curta. Né? Então o trader que realmente quer ter uma carreira de médio e longo prazo aí tem que ter uma visão também de médio e longo prazo para conseguir seguir se sustentando dentro desse mercado. Vamos falar de método, só tem a gente aqui, não tem ninguém vendo a gente. Me conta uma coisa, como é que esses setups, como é que essas estratégias, antes de mais nada, são criadas? O termo trader, ele é muito associado
a conjuntos de análise técnica grafista. Mas como é lá para vocês, o dia a dia, como vocês veem as operações, o que vocês veem de estratégias bacanas dos traders e se de fato, entendo que como vocês têm operações de mais curto prazo, tenha de fato essa concentração em técnicas de análise grafista e análise técnica ou de fluxo, mas eu queria ouvir de você, que está olhando ali as estratégias, vendo os traders executando, o que eles costumam usar no dia a dia deles de ferramental para encontrar as posições, para encontrar as operações. Sim. Como o período operacional que nós utilizamos é apenas day trade, né, Felipe? Então, não faz o menor sentido um trader nosso usar uma escola fundamentalista de repente. Porque de fundamento, verdade seja dita, nada justifica uma empresa, uma blue chip aí de grande porte, subir 4, 5% no dia, ou cair 4, 5% no dia. Uma empresa desse tamanho não fica tão melhor 5%, ou não piora 5% no dia. É por especulação nesse período curto de tempo. Obviamente, ao longo do tempo, vai dar a lógica, vai dar o fundamento da empresa. Mas se a gente recortar o período de tempo entre a abertura de mercado futuro às 9 horas da manhã e fechamento às 18, a gente fica, obviamente, limitado às ferramentas ou de análise técnica ou de tape reading, de fluxo, né? E dentro disso, cada trader na nossa mesa, ele é livre para operar o que ele quer. Então, o bonito de uma mesa proprietária é que você está vendo várias subcontas operando uma conta só. E em determinado momento, você tem parte da mesa comprada em índice, parte da mesa vendida em índice, parte da mesa comprada em dólar, parte da mesa vendida em dólar. Num determinado momento, as operações estão frenéticas para todos os lados, mas a conta principal está flat às vezes. Né? Tá quase no neutro, no 0 a 0. Ou um pouquinho mais comprado, um pouquinho mais vendido. E a somatória de todas essas operações, porque por mais que a gente opere day trade, tem traders que estão operando curtíssimo prazo, no gráfico ali de 1 minuto às vezes, e tem trader operando um gráfico um pouquinho mais longo, de 15 minutos, de 60 minutos. Então, de repente, um está esperando um rompimento de primeira hora para entrar numa posição, outro está esperando bater no de 5 minutos para fazer uma venda, e às vezes é o mesmo ponto, né? Depende do tempo gráfico que você está olhando. Então, para a gente, o que importa é a composição, o conjunto de todas essas estratégias precisa dar um resultado melhor do que o CDI para nós. Ponto. Basicamente, o que a gente precisa é isso. Mas o ferramental realmente dentro de operações day trade, ou é fluxo ou é gráfico. Não tem fundamento que justifique se operar um day trade. Com essa puxada de corda, vários operadores olhando o seu mundo, né? Como é que funciona a operação disso na prática? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente opera gráfico, a gente está operando contra vieses cognitivos, essencialmente. Ou seja, como é que você... se eu tenho uma... Você está se baseando no passado para tentar... Também, mas essencialmente é um cabo de guerra. De guerra. Então tem os O mercado é isso, né? Exato, o fluxo comprador e o fluxo vendedor. Se eu tenho na minha própria mesa um pessoal puxando para a direita e outro pessoal puxando para a esquerda, eu posso eventualmente criar pequenos atritos aqui de puxar a posição para um lado ou para o outro que eu não queira. Vocês têm algum casamento dessa operação para, por exemplo, se tem gente dentro da mesa comprando e vendendo, eu já anulo aqui, nem passo a ordem para a corretora, ou isso tudo vai para a corretora, eles que se virem? E se for tudo para a corretora, o órgão regulador não fica chateado não de você ficar passando lá. O Zé com Zé? Exato. Apesar de ser uma única conta master, cada operador tem a sua subconta operando seu terminal com o seu CPF. Então, automaticamente, isso elimina algumas questões regulatórias do famoso Zé com Zé, porque você tem realmente estratégias diferentes, né? Não é uma combinação aí entre traders para ficar comprando e vendendo no mesmo lugar. Você tem realmente uma diversidade de estratégias. Agora, o legal disso tudo é que a gente, dentro de uma mesa, a gente tem uma seleção natural, digamos assim. Você tem os traders que performam melhor e ficam por mais tempo, e são mais assertivos, e eles ficam operando o capital da mesa durante uma quantidade de tempo maior, e você tem aqueles traders que não estão acertando tanto que naturalmente eles vão atingindo o limite de perda e vão saindo da mesa. Então isso faz com que o resultado da mesa ao longo do tempo seja mais positivo. Porque a grande preocupação nossa é essa, a gente precisa que o resultado ao longo do tempo seja mais positivo. Obviamente tem dias que a mesa perde dinheiro, claro que tem, normal, faz parte do jogo. Agora a gente precisa que na maior parte dos dias
esse resultado dos traders vencedores supere a quantidade de perda dos traders perdedores, que serão naturalmente eliminados, e os bons vão ficando e vão entrando outros, e a gente vai fazendo esse filtro, essa seleção dentro da própria mesa. No mínimo, você tem que bater o custo de oportunidade, então você vai ter que bater DI e bater o próprio custo de operação, né? Porque você está, de certa forma, você tem um custo de estrutura, os terminais, o próprio trader que ganha vai ser remunerado. Exato. Essa dúvida. Conta precisa fechar. Sem dúvida, sem dúvida. E dentro disso a gente tem custo de plataforma, esse tipo de coisa. É que os custos a gente também desconta do resultado dos traders, né? Então a gente desconta os custos proporcionalmente. Porque na operação você tem corretagem, taxa, emolumento, custo de plataforma, né? Os nossos amigos da Anelógica, inclusive. Exatamente isso que eu ia perguntar. Eu estava esperando Eles adoram os proprietários. Eu estava esperando o intervalo perguntar. Mas quando você falou de terminal, vocês operam com Profit lá? Profit Chart da Anelógica. Operamos com o Profit. Aliás, é uma ferramenta que tem um monitor de risco que realmente permite a gente estar conversando aqui, a operação rolando lá, porque está todo mundo parametrizado, sem problema de alguém ultrapassar o limite de perda, porque a própria ferramenta Profit Chart da Anelógica já faz isso para nós. E quando você tem essa operação via Profit, por exemplo, aí você está usando infraestrutura Anelógica já, então isso diminui um pouco já de latência, vai ficar mais ajustadinho. Não, a operação roda redondo dentro do Profit Chart da Anelógica, não tenha dúvida. Mas o que eu estava falando dos custos, né? Inclusive tem o custo da Anelógica, que não é baixo, diga-se de passagem. Nossa. Então a gente desconta proporcionalmente ao ganho do trader. Então vamos supor, se o trader está dentro de uma faixa de repasse, onde ele receba, sei lá, 60% ou 70% de repasse, a gente desconta proporcionalmente também 60% ou 70% dos custos e paga para ele sobre o saldo líquido que ele efetuou na mesa, entendeu? Sim, mas aí, por exemplo, o trader acaba ajudando a pagar parte dos custos também sobre a operação vencedora. Mas você também paga um pedaço, porque assim como você divide a receita, você divide o custo. É na alegria e na tristeza, né? Então a gente divide os lucros e divide os custos na mesma proporção. Fechado. E nessa... Agora, vou até aproveitar aqui e falar um diferencial da nossa mesa, né? Tem muita mesa proprietária surgindo aí, de repente, e eu vejo que o trader sendo aprovado, muitas vezes a mesa já manda para ele uma conta para pagar a plataforma com antecedência e tal. Lá na nossa mesa, no TC Stardesk, a gente não faz essa cobrança antecipada, tá? A gente só desconta do trader se ele tiver um resultado positivo. Se por acaso o trader não tiver um resultado positivo, atingir a perda global, for eliminado, a gente arca 100% também com esse custo, para não ter o risco financeiro do trader depois que ele é aprovado. Não, você só desconta do que é ganho, se não tiver tido ganho, você não... A empresa arca com esse custo. E como o trader não precisa pagar. E já que a gente está falando sobre a entrada e saída do trader, como é que é a preparação disso? Como é que vocês têm ali a escola de traders, como é que funciona? Como é que vocês captam essa turma para fazer parte da mesa? A gente tem hoje a estrutura do TC, falando agora da estrutura, né? O TC Investimentos é sócio hoje da TC Stardesk e tem uma estrutura já muito grande, baseada no educacional, né? A maior comunidade hoje de traders da América Latina, tem 750 mil assinantes dentro da plataforma. Então, dentro da plataforma tem muito conteúdo educacional também. Então, as pessoas que acompanham a própria plataforma mesmo, ali tem analistas dando call, falando de day trade também o dia inteiro. Então, muita gente segue e opera a própria conta, só que tem pessoas que não têm um capital suficiente ou não têm estômago para operar o mercado futuro na sua própria conta. Então, ali dentro mesmo da comunidade, a gente oferece esse conteúdo educacional para eles e eles podem adquirir esse conteúdo educacional e operar o nosso capital sem colocar o capital deles em risco. Então é assim que dá o match lá dentro dos traders com o nosso educacional. Maravilha. Júnior, o papo tá ótimo, mas vou precisar cumprir uma obrigação nossa aqui no programa, que é dar o espaço também dos nossos parceiros comerciais, né? É hora de merchan. Tem que chamar o intervalo, mas tá ótimo o papo. Depois, quando a gente voltar ao segundo bloco, quero bater mais um papo com você sobre carreira, como você entrou nisso, como você entrou lá, essa nova casa que você está atuando. Então tem bastante assunto aí para a próxima meia hora ainda. Mas agora a gente tem que fazer uma breve pausa para chamar o nosso intervalo comercial. A gente já volta, é rapidinho, VaptVupt. A gente já está de volta com mais Você com Dinheiro, batendo esse papo hoje com o Samad Júnior, CEO
da TC Star Desk sobre mesa proprietária, sobre como operar no mercado financeiro, como é a vida de um trader e como ele mesmo chegou até aqui, como funciona a operação da TC Star Desk hoje em dia. Então, se você quer saber mais sobre esse mercado, fique por aí, não saia. Rapidinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. PMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Já garantiu sua participação gratuita na Batalha dos Traders? É isso mesmo. Nos dias 28, 29 e 30 de novembro, você pode operar mini contratos da sua casa, usando o simulador da Neológica e concorrer a prêmios incríveis, como iPhones, MacBooks e muito mais. Os 3 melhores traders no ranking irão para a nossa sede do Inter por nossa conta no dia 6/12, para disputar a grande final do campeonato, rodeado por alguns dos maiores especialistas e influentes no assunto, que estarão acompanhando tudo de perto. Não perca a chance de fazer história no maior campeonato de traders gratuito que você já viu. Clique aqui no link e faça sua inscrição agora mesmo. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Samad Júnior, CEO da TC Star Desk, sobre mesa proprietária, sobre como operar nesses mercados, como é a vida, o dia a dia de um trader, como olhar controle de risco, enfim, tudo que você precisa saber, quem está conhecendo agora esse mercado, para entender um pouco mais de tudo, como ele funciona e como se preparar para também eventualmente entrar nesse mercado, para quem gosta, para quem está olhando essa carreira, quem está olhando para mercado agora. Voltando, já que a gente está falando sobre carreira e como é que entra nesse mercado, conta um pouquinho de você, Júnior. Como é que você entrou nesse mercado? Que mesa, você comentou que agora a mesa proprietária está surgindo um monte. Sim. Mas há 6 anos não era comum você abrir mesa proprietária, só quem era a própria corretora. Mato. Era tudo mato. Assim. Quando lá era tudo mato, de onde veio essa ideia? Eu comecei a operar em 99, tá, Rafael? E como a maioria das pessoas, comecei a operar conta própria. Na época a gente não tinha uma internet banda larga potente como a gente tinha hoje. Então até tentava operar online, mas terminava que você tinha que ligar na corretora, passar a operação por telefone, não tinha jeito. E operando a própria conta, fui mordido pelo mercado financeiro, né? Sabe disso, faz 24 anos. E depois que você começa no mercado financeiro, dificilmente você sai. Cara, operei minha conta, até um detalhe importante, gostaria que tivesse lá no começo uma empresa como a nossa, né, de mesa proprietária, onde não precisasse operar o próprio capital no começo, porque como todo mundo que começa também operando a própria conta, tomei umas pancadas aí pelo caminho, dei umas 2 ou 3 quebradas de conta antes de acertar, antes de aprumar, prometi para mim mesmo que eu ou acertava ou eu parava, e aí eu tive realmente muito mais cautela com o meu capital do que eu tinha antes, que era uma promessa, né? Falei, se eu não acertar agora, realmente eu desisto e vou fazer outra coisa. Não posso ficar trabalhando, colocando dinheiro no mercado. Tem que ser o contrário, né? Você tem que tirar dinheiro do mercado.
E foi realmente quando eu levei mais a sério e a coisa começou a entrar nos eixos. Então, me profissionalizei, né, nas operações e fui trabalhar também como agente de investimentos. Então, passei aí por diversas corretoras, fui sócio-gestor das principais corretoras aí do país. E num determinado momento, as corretoras, aí, as principais pelo menos, viraram um pouco a chave, tiraram um pouco o foco daquele cliente trader, né, de renda variável e passaram a focar em grandes captações, né? E realmente é um movimento puxado aí pelas principais corretoras, não vamos citar nomes, mas é um movimento meio que natural de ter grandes custódias dentro da corretora. E eu percebi que aquele cliente trader, o cara do mercado de renda variável, o cara do day trade, ele começou a ficar muito desassistido dentro dessas corretoras. Comecei a estudar um pouquinho o mercado internacional, e aí não tem jeito de a gente falar de mercado e não ter como referência Estados Unidos e Europa, né? São mercados muito mais maduros. E lá em 2017, quando eu comecei, nos Estados Unidos já haviam mais de 10 mil mesas proprietárias. E aqui no Brasil, igual a gente brincou, ainda era mato. Né? Ninguém se falava sobre mesa proprietária. Até hoje ainda tem um certo distanciamento, mesmo pessoas de mercado não têm ainda muito conhecimento do que é uma mesa proprietária. E na época, estudando esse modelo lá de fora, eu percebi que era um modelo que você conseguia estar do mesmo lado dos traders, né? Você não tinha um conflito de interesse, porque muitas vezes a corretora ou o banco, ele ganha independentemente do trader ganhar ou perder, ele está cobrando a corretagem dele, a bolsa está ganhando a taxa, está ganhando o emolumento. Então, uma forma realmente de estar junto do trader, de estar do mesmo lado do trader, com o mesmo interesse do trader, é montando um business de mesa proprietária, porque a mesa ganha se o trader ganhar dinheiro. Se o trader só perder, a mesa vai perder dinheiro com o trader. Então eu achei um business muito honesto e que tinha muito a ver com o nosso mercado, porque o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, né, aquela dificuldade financeira, uma classe média baixa com o mercado financeiro totalmente inacessível, né, tinha uma grande nuvem, ainda existe até hoje, uma grande nuvem de fumaça ao redor do mercado financeiro, e para aquela pessoa que não tem um mínimo capital inicial para abrir a sua própria conta, ele não tem acesso. Né? Então, uma mesa proprietária, além de tudo, ainda é um grande democratizador de acesso ao mercado financeiro. Daí veio a ideia realmente de fazer alguma coisa voltada para traders, que é o que eu sempre gostei de fazer, e que você conseguiria, além de tudo, ainda ter uma certa função social, porque você vai dar acesso a pessoas que, em condições normais, jamais teriam acesso ao mercado financeiro se não fosse nessas condições de uma mesa proprietária. Então, obviamente, a gente teve que dar uma tropicalizada aí no processo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem mesas proprietárias que operam renda fixa, tamanha liquidez de mercado dos caras, operam treasuries, operam bonds. Aqui no Brasil, nosso mercado é muito pequeno ainda. Imagina se operar... Não dá para fazer day trade de CDB, de LCI, exato, como é que você vai fazer? De título público, né? Aquelas marcações do mercado. Não, título público ainda vai ter ainda liquidez. Tem, você vai ter o gap, vai ser pequeno, vai ter liquidez. Sim. Quero ver se fazer uma day trade de debenture, que é uma semana para você passar uma ordem. Então, não, é complicadíssimo. Então você não tem realmente no Brasil, infelizmente, mercado para renda fixa, mesa proprietária, day trade de renda fixa. Então a gente, obviamente, teve que dar uma adaptada aqui para a nossa realidade brasileira. Algumas mesas norte-americanas têm um projeto que é como se fosse uma faculdade. O trader fica 6 anos, 5, 6 anos em desenvolvimento dentro da mesa. O brasileiro ele é muito mais imediatista, não aceita esse tempo todo, enfim. Então a gente tropicalizou, deu um ajuste e tal, e chegamos nesse modelo que a gente está hoje de acesso aí através de simplesmente um processo de avaliação. O trader atingiu aqueles parâmetros, aí já está aprovado. Desburocratizamos completamente, na época da pandemia principalmente, né? Todo mundo meio trancado em casa, precisando aí de uma segunda atividade, fazer uma renda, porque o emprego formal sumiu. Então foi realmente em 2020, 2021 ali com a questão da pandemia, que foi muito ruim, obviamente, para a humanidade, mas para esse segmento, para o mercado financeiro, foi muito bom. A própria Bolsa aumentou enormemente, né, o número de CPFs cadastrados, e a mesa proprietária acabou se beneficiando porque a gente estava dando acesso a uma renda extra, um second job aí quase que imediato, né, para os traders. Então foi mais ou menos a trajetória aí da mesa foi essa. Quando você comentou de dar acesso, né, até porque você até pode começar operando pequeno, só que tem estratégia que você não vai conseguir colocar de pé. Exato. As corretoras, a gente viu um processo que as corretoras diminuíram muito a margem necessária para a operação. Só que não adianta, como propaganda é bom, né? Fala, se você tiver R$100 na corretora, deposita R$100 na corretora que você pode operar um mini índice.
Cara, mas verdade seja dita, quem opera sabe, né? Se você for operar, por exemplo, um dólar futuro, um mini contrato de dólar, se você tiver uma variação mínima ali, você já vai ser estopado compulsoriamente, você não tem espaço para operar, ninguém opera direito com uma margem de R$100, verdade seja dita. Eu até sugiro para quem for operar a própria conta, tenha pelo menos uma margem de R$1.000 para cada mini contrato. Estamos falando por baixo, né? Para você vislumbrar uma possibilidade disso dar certo. Só que aí a corretora, obviamente, para popularizar o negócio, diminui bastante a margem, alavanca estratosfericamente essa operação, porque com R$100 um contrato de $1.000 representa $10.000 na ponta. Você tem R$100 operando $10.000, que são praticamente, aí, grosso modo, R$50.000. Então a alavancagem é gigantesca. Qualquer balanço mínimo na quinta casa depois da vai mesa, quebrando todo mundo. Vai quebrar todo mundo. E a corretora acaba ganhando mais dinheiro no stop compulsório, verdade seja dita. Então, tem algumas questões... Ou ela ganha dinheiro te cobrando corretagem na cabeça, ou ela vai ganhar dinheiro sendo a contraparte da operação. Exatamente. Ela já sabe todo mundo que está posicionado liberar ali. o RLP, né? Exatamente isso. Então, não tem mágica, né? Você realmente falar que a pessoa consegue operar com R$100 na bolsa, consegue, sim. Vai dar certo? Não vai. Não tem jeito. Então, através de uma mesa proprietária, obviamente, a gente já tem um plano menor nosso, por exemplo, ali tem um limite de perda de R$800. O plano maior tem um limite de começo, tá? De entrada, no D0 dele entrando na nossa mesa. Nosso plano maior hoje de 100 mini contratos, ele tem R$13.000 de margem mínima inicial, e aí a gente vai aumentando de acordo com a performance dele na mesa. Então você tem ali um espaço para um certo balanço, uma acomodação de preços, tal, e você não vai ser... coloca R$100 na corretora, no mesmo dia você está sendo estopado, game over, vai lá e ou põe mais dinheiro, acabou a carreira de trader, né, de investidor. Então, por esse motivo, eu acho que a mesa proprietária faz muito sentido para quem está começando no mercado. Tá? Aí, a gente está comentando de corretora aí, naturalmente, a gente não precisa citar nomes, mas como é que é a relação de vocês com a corretora? Porque vocês operam um volume razoável, não só volume financeiro, mas o número de ordens executadas mesmo. Sim, quantidade de contratos. Inclusive. Exato. Então, a corretora, a gente vê muitas corretoras que o trader que está assistindo a gente agora pode estranhar a minha pergunta, porque ele fala, mas a gente está falando de custo de corretora, eu opero de graça, imagina ele que é grande. Né? Não, é o contrário. Esse é o ponto. A gente paga a conta que eles não pagam. Exatamente. Conta um pouco pra gente, como é que é essa relação? Vocês operam com uma corretora só? A verdade, de novo, né, a frase vem lá de Wall Street, não tem almoço grátis. O trader que fala que não paga a plataforma ou não paga a corretagem, tem alguns aí até inventando de querer pagar até o emolumento da B3 para o trader operar na corretora A e não na B, enfim. Então, não tem almoço grátis. Esse trader que está realmente sendo beneficiado, digamos assim, de não pagar a corretagem ou não pagar a plataforma, ele está pagando indiretamente de outra forma, na maioria das vezes é o RLP, né? O Retail Liquidity Provider, né? que a galera chama de RLP. Para quem não sabe, é o resultado que a corretora nada mais é do que a contraparte da operação. Então, se o trader, de repente, aquele dia terminou negativo em 200, 300, 500 reais, a corretora, a mesa da corretora ficou com esse resultado dele e tá paga aí a corretagem, tá paga a plataforma. No caso da mesa proprietária, o maior pagador de plataforma da Anilógica hoje, por exemplo, é a mesa proprietária. Não tem desconto, não tem acordo, é o valor cheio realmente e acabou, porque a gente não deixa dinheiro na mesa para a corretora, essa que é a verdade. Então a gente é obrigado a pagar a conta que os traders não pagam. Essa é a verdade. Até boa a sua pergunta, porque é uma dúvida às vezes, né? Fala assim, poxa, eu vou operar pela mesa, por quê? Se na corretora A, B ou C eu não pago, né? Infelizmente é por isso. Exato. Porque você paga indiretamente, né? Não paga na cabeça ali, você não está vendo o pagamento, mas alguém está pagando essa conta aí, não é? A fornecedora de plataforma também não está dando gratuitamente, a corretora subsidia, porque ela tem interesse na contrapartida da operação. E o cliente institucional, geralmente, que não dá essa contrapartida, tem que pagar todos os custos da corretora, como os incas faziam. Exatamente. Né? Então, a gente, cliente institucional, gestor mesmo de fundo, você vai pagar a taxa de corretagem, é aquele sisteminha antigo, meio por cento da operação, mas taxa ou fixa. Ou você negocia um cap mensal, negocia por volume, enfim, mas alguma coisa você vai pagar. Né? Essa história de corretagem gratuita e tal, é para o cliente varejão mesmo, pessoa física que está ali deixando dinheiro no caça-níquel, ali, que leva o mercado financeiro como um jogo de azar e não é. Né? Enfim, as pessoas que não se policiarem, na verdade, né? não vão ter uma carreira longa no mercado. Infelizmente, é a realidade de mercado, né, Felipe? Ou a pessoa aprende
ou ela desiste. Não tem. Vocês operam com mais a vida de um... como ela é, choque de realidade. Exato. Assim como a gestão de risco. Exato. Você não tem mais ou menos, né? Tem mais ou menos. Ou é ou não é. Mas você chega a diversificar a corretora? Você opera com mais de uma corretora ou você deixa tudo uma conta só? Cara, a gente tem uma conta master, né? Porque é uma estrutura com várias subcontas, tal, então não é tão simples de você ter essa estrutura em várias corretoras diferentes. Até porque antigamente você tinha que ser vinculado a uma única corretora, Agora esse mercado está mudando um pouco, tal, você pode diversificar em várias contas. Mas não há necessidade, você tendo uma corretora que seja parceira de confiança, que te dê o atendimento necessário, todo o resto da estruturação é feito dentro da plataforma da Nelogica, então é simples de você manter numa única corretora. E quando você olha essa estrutura de uma mesa proprietária, eu fiz vários paralelos aqui entre a mesa proprietária, que está rodando seu capital, e um fundo, e você usa capital de terceiros. Uma pergunta quase pessoal aqui, você não pensa em olhar para gestão de patrimônio de terceiros também e levar essa estratégia, abrir essa estratégia? Cara, sim, só que você tem alguns entraves regulatórios aí nessa história, né? A parte operacional é muito parecida, né, com uma gestora. Você tem o gestor e os traders, você tem a mesa e os traders também ali analisando o risco, oportunidades 24 horas praticamente. A diferença é que para a gente partir para uma captação aí, a gente tem que ter regulações na CVM, que hoje uma mesa proprietária, por exemplo, não tem esse tipo de regulação associada. Mas, de novo, a gente está dentro hoje de um grupo que tem vários braços dentro do mercado financeiro, inclusive uma gestora de recursos, e uma das vantagens da nossa mesa também, né, que a gente falou muito do trader operar o capital e ir crescendo dentro da mesa, lá no final da ponta, lá dos nossos traders, aqueles que se destacarem, a gente vai convidá-los, obviamente, para operar também parte do fundo, né? Então ele se desvincularia da mesa e seria um trader do fundo que nós temos lá dentro hoje do Grupo TC, da Pandora Gestão de Recursos. Então você tem um plano de carreira completo lá conosco na nossa mesa proprietária, né? Obviamente o trader ele precisa se destacar, precisa mostrar que sabe o que está fazendo, que respeita os limites que a mesa coloca, para aí sim ele poder também, via de regra, futuramente operar o capital do fundo, inclusive. Mas a mesa se transformar num fundo, pela regulamentação atual, não é permitido porque as mesas não são regulamentadas ainda no Brasil. Eu acho que a gente vai chegar nesse dia, talvez, a CVM deve estar olhando para isso, e aí talvez a gente pode até fazer captação de terceiros para a própria mesa. Mas nesse momento atual, como não é regulamentado, 100% das operações são com o capital próprio da empresa hoje. Mas aí você consegue... dentro do mesmo grupo econômico, ter uma gestora e ter a mesa. Sim, sem nenhum problema, porque você tem ali muito bem segregadas as contas, né? Então, futuramente, nada impede de um trader que se destacar, a gente coloca ele dentro da gestora. E como é que... a gente está aqui fazendo pergunta difícil, né? Vambora. Como é que fica a Chinese Wall aí nesse caso? Não, ele vai ter que se desligar, obviamente, da nossa mesa e aí sim vai ser contratado pela gestora. E aí ele realmente tem que sair dos grupos de WhatsApp da mesa. Sim, não, aí ele vai sair de um corredor ali do mesmo andar, vai entrar no outro com controle de acesso, tal, tudo que a regulamentação exige. Entendi. E você comentou de fazer parte desse grupo, né? Mas a mesa acaba sendo ali digamos, se fosse um comparativo com o futebol, seria o terrão ali. Né, a gente começa a encontrar talentos dentro da mesa que dificilmente começariam dentro de uma gestora. Porque o público, o trader de uma gestora, ele já tem uma certa carreira dentro do mercado financeiro, já passou por algumas funções dentro de corretoras ou bancos, até de repente virar um trader da gestora. Na mesa proprietária, de repente, a gente abrevia isso, né? O trader ele sabe mandar bem, ele não precisa falar 3 línguas, ele não precisa ser formado em nada, ele precisa saber comprar barato e vender caro. Não necessariamente nessa ordem, ele pode vender caro e comprar barato, ele precisa tirar dinheiro do mercado. A partir do momento que ele se destaca, ele pode ir diretamente trabalhar numa gestora sem ter que passar por aqueles caminhos tradicionais até hoje, aí, que seria realmente os caminhos conhecidos aí para quem trabalha numa gestora de recursos. Né? Muito bem. Quando a gente se comentou de que não precisa falar 3 línguas, etc. E como é que foi a sua formação? O que você começou a operar em 99, mas como você caiu nesse mercado? Eu sou, por incrível que pareça, sou formado em Direito. Tirei a minha carteira da ordem, né, dos advogados. Entrei com uma petição inicial na minha vida, acho que levou uns 6 meses para distribuir essa primeira petição inicial na minha vida. Serviu para saber tudo que eu não queria. Eu não sabia o que eu queria ainda, mas não queria esperar 6 meses para distribuir uma ação.
E eu já estava começando, mais ou menos na mesma época, eu já estava começando no mercado financeiro, um mercado extremamente dinâmico. Abandonei o direito, abandonei a minha formação de advogado e parti para o mercado financeiro. São dois mercados com a mesma velocidade, né? O ritmo é meio diferente. E realmente não tem comparação. Eu sempre fui muito mais agitado, muito mais dinâmico, gostei das coisas assim muito mais rápido. Então o mercado financeiro estava no ritmo que batia mais com o meu do que o direito. Então o direito, não me arrependo, tá? Acho que o direito fez muito bem para minha vida, me ajuda como um todo, qualquer contrato, qualquer nova empresa que você vai entrar, vai sair, cara, ajuda demais na tomada de decisão. Mas seguir a carreira como advogado, olha, parabenizo os que seguem, porque tem que ter uma paciência diferenciada, né, Felipe? Não é para mim, não. Aqui é bom, já fala a verdade. Já. É verdade. Até porque é voltado para o mercado financeiro, né? Não é para juiz de direito, não é para promotor. Então a gente puxa essa linha aqui para o nosso lado. Sem dúvida. Os juízes mudando de canal ali, né? A gente só tem não muda. É o sincericídio do programa. Aqui, só tem que ter cuidado com o conjunto aqui no Brasil tem que ter cuidado com o conjunto de juízes, né? Esses não é... Não vamos nem entrar nessa seara que é melhor. E como é que foi sua... você, quando esteve aqui, você tinha sua mesa proprietária, mas ela era independente. Hoje você está com o grupo TC. Como é que foi esse movimento? Como começaram essas conversas? E por que você decidiu se unir a essa turma? E como tem sido essa experiência? Olha, a gente na outra mesa vinha muito bem, né? A gente fundou praticamente em 2017, chegamos a atingir quase 5 mil traders aprovados, foi um sucesso, não podemos falar o contrário, mas eu tinha aspirações maiores, né? Eu acho que o ritmo de crescimento que a gente colocava na outra empresa, a gente não conseguiria galgar os patamares que eu imagino que são possíveis. Então essa parceria com o Grupo XP, com o Grupo TC, veio muito a calhar, porque eu acho que a gente vai conseguir abreviar muitas coisas que a gente queria colocar em prática. O trader operar dentro de uma gestora, por exemplo, é algo que já de imediato a gente consegue, lá a gente não tinha essa possibilidade. Mas conversando com o CEO, principalmente do TC, o vice-presidente do grupo, cara, as ideias alinharam demais, não precisou mais do que 1 ou 2 reuniões para eu ter certeza que realmente acho que a gente conseguiria atingir resultados muito melhores, de uma forma mais rápida, conseguir abrir a possibilidade, né, de atingimento, porque o Brasil é um país continental, né, Felipe? Então, a gente realmente com um grupo que tem 700 mil traders hoje dentro da sua carteira, você atinge realmente uma quantidade muito maior de pessoas do que a gente estava conseguindo atingir na outra empresa. Saí de lá numa boa, não tenho nada para falar, a empresa continua sólida, saudável, mas o projeto novo brilha os olhos. E aí vocês vão bebendo dessa fonte de traders que acompanham a própria TC para buscar novos traders para dentro da mesa. Isso, é uma forma de pescar dentro do próprio aquário, né? Então a gente tem aí um país de dimensões continentais, 200 milhões de habitantes, mas a quantidade de traders hoje é muito pequena proporcionalmente. A gente tem 4, 5 milhões de CPFs cadastrados na bolsa, mas um CPF cadastrado ali de uma pessoa que comprou uma ação da Petrobras há 10 anos é considerado um CPF cadastrado, não necessariamente um trader. Né? Então você fazer parte de um grupo hoje, de uma companhia regulada, com capital aberto na bolsa, traz muito mais credibilidade, capital social integralizado, um belo capital social. Então isso atrai mais traders também, essa segurança financeira que uma empresa de capital aberto acaba tendo dentro do mercado. Então você ter tudo isso, mais 700 mil traders dentro de um aquário, onde é o seu público específico de atingimento, eu acho que é uma questão de tempo a gente ter números estratosféricos aí de verdade. E quando... A gente, no final do programa, puxando algumas perguntas quase filosóficas aí, que você enxerga que é importante para quem quer entrar nesse mercado, quem está hoje assistindo a gente, está pensando em virar um trader, eventualmente olhando como oportunidade se plugar uma mesa proprietária, quais características ele tem que observar e como ele pode e tem que se preparar? Tá. Bom, o mercado financeiro ele ainda é muito distante da maioria das pessoas. Então, acho que no D0, uma sugestão que eu daria, baixe o app do TC Investimentos, ali vocês vão ter acesso a uma comunidade gigantesca com vários contribuidores falando sobre o mercado financeiro diariamente. A hora que vocês estiverem seguros de que tem um mínimo de conhecimento, cara, faça uma experiência, faça uma avaliação na nossa mesa proprietária e não coloque o próprio capital em risco. Esse acho que é o grande diferencial. O trader que quer entrar no mercado financeiro, eu acho que ele tem obrigação
de entrar através de uma mesa proprietária. Sabe, comete todos os erros que precisa cometer, tente avaliação, não seja aprovado, porque isso tudo vai fazer com que o trader ganhe experiência, ganhe tempo de tela. O fato do trader fazer a avaliação, ele já começa a ter contato necessariamente com o gerenciamento de risco. Porque muitas vezes o trader está operando uma conta demo de uma corretora que não tem limite de perda. Ele perde 1.000, 5.000, 10.000, 1 milhão numa conta simulação qualquer e não aprende nada. Aí ele começa a enfiar mais contrato lá para consertar o erro anterior. Então, numa avaliação de uma mesa, ainda que ele não seja aprovado, ele está aprendendo a lidar com a gestão de risco. Então, cometam os erros operando por uma mesa proprietária. Depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, achou que está legal, quer operar a própria conta? Perfeito. Mas inicie por uma mesa proprietária. Eu não vejo hoje por quê. É um desafio que eu faço com todo mundo que eu converso, inclusive. O desafio é o seguinte: me dê uma razão, por exemplo, para o trader começar operando a própria conta e não operando através de uma mesa proprietária, sendo que numa mesa, quando ele é aprovado, nos primeiros 6 meses a gente dá como benefício para ele 100% de repasse. Ou seja, ele vai receber exatamente a mesma coisa que ele receberia se ele estivesse operando na conta dele, sem o risco de perda do capital, sem o risco daquele dia de fúria, de colocar mais dinheiro, de pegar dinheiro emprestado com o irmão, com o primo, com a tia. E isso, infelizmente, é normal. As pessoas não vão para o mercado com essa intenção, mas de repente eles se empolgam ou tentam correr atrás de um prejuízo, achando que vai à forra do mercado e o mercado só vai bater mais, a gente sabe disso. Então, numa mesa proprietária, ele não vai cometer a maioria dos erros que a maioria das pessoas cometem. Então, maravilha. Acho que por si só é mais do que justificativa para ele vir operar numa mesa. Maravilha. Júnior, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo aqui, compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco, com a nossa audiência. A gente está caminhando já para o final, mas eu queria que você deixasse aí também seus contatos, quem quiser saber mais, como pode encontrar você, seus perfis. A gente estava brincando sobre as redes sociais antes de começar o programa, seus perfis em redes sociais. Quem quiser se aprofundar, continuar acompanhando seus materiais, por onde pode encontrá-los? Pode procurar o nosso contato corporativo mesmo, né? Então nosso site é o tcstardesk.com.br. Nas redes sociais também, @tcstardesk, tanto no Instagram, no LinkedIn, no Facebook também. Todos eles, @tcstardesk. Acha a gente lá com muito conteúdo educacional, inclusive. TikTok também? TikTok ainda não. Tem que fazer. Vamos partir pro TikTok. Tem que programar. Estou procurando um TikToker para ir pro TikTok. Conheço um muito bom aqui. Está aceitado comigo. Júnior, muito obrigado de novo. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Felipe. Foi um prazer. Muito obrigado também à TC Stardesk por ceder aqui o Júnior, a participação do Júnior para esse bate-papo. Muito obrigado, naturalmente, a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar todos os dias, aqui sempre nesse mesmo horário, trazendo para vocês as principais mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, sejam eles gestores executivos de empresas de capital aberto ou personalidades de mercado, para esse bate-papo que lança a luz sobre os assuntos de relevância, aquele assunto que você está acompanhando, aquele assunto que você não pode deixar de acompanhar, você vê todos eles aqui diariamente no Você com Dinheiro, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News. E se você quiser saber um pouco mais de como a Com Dinheiro pode te ajudar nos seus investimentos ou no seu negócio, visite lá também www.comdinheiro.com.br. Quer deixar sua sugestão? Quem você quer ver aqui no sofá do Você com Dinheiro conosco? Mande lá pra gente em basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. A sua interação é sempre muito bem-vinda. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto, para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo.
Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir.